Funeral do Papa está acontecendo enquanto eu gravo para vocês, com a presença de uma série de lideranças importantes, como Zelensky, Macron, Keir Starmer, Lula, Trump, enfim, outras figuras aí, Giorgia Meloni, e dentre outros pontos, além de toda a parte, claro, né, religiosa, tal, que não vamos discutir no vídeo, analisar os pontos geopolíticos da questão, porque teremos uma super reunião entre Trump e Zelensky, que deve aparar algumas arestas, com a presença também de representantes europeus. Vale lembrar que o Trump garante que a paz está quase finalizada entre os dois países, mas o Zelensky traz uma série de discordâncias e apresentou uma contraproposta. Analisar aqui bem rapidamente qual que é a diferença entre as duas propostas apresentadas. Enquanto isso, a Rússia garante que não vai falar sobre o avanço das negociações, porque, ao contrário de outros líderes mundiais, é uma indireta para o Zelensky, claro, ele não joga para a torcida, para gerar uma comoção na comunidade internacional. Isso foi até uma crítica dos Estados Unidos, que está incomodado com várias coisas relacionadas ao Zelensky, e temos também os europeus, segundo o Washington Post, fazendo uma pressão contra o Zelensky para que finalmente ele ceda alguns territórios. Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação do Trump mesmo, que está prestes a completar 100 dias de governo e tem o seu governo analisado como caótico por 66% da população e é o presidente pior avaliado nos primeiros 100 dias, desde o governo Bush, entender exatamente o que a população americana está pensando sobre ele, e também um avanço nas negociações entre República Democrática do Congo e Ruanda, que o movimento M23 estava invadindo algumas minas ali no nordeste do país. Será que de fato os dois países africanos vão alcançar paz? Para finalizar, pessoal, falar da importância do Brasil, sim, sempre ele, analisando como esse país, o nosso, pode ser uma importante fonte de suprimentos. Os americanos podem depender bastante da gente para reduzir a dependência significativa que tem dos chineses. O Brasil pode ser a solução para o governo americano, mas já adianto para vocês que não vai ser fácil. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, está rolando nesse momento, enquanto eu gravo para vocês, a cerimônia de funeral do Papa. Independente de questões religiosas, respeito, enfim, que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o assunto, claro. Meu foco aqui é muito mais em análise geopolítica. Geopoliticamente, a gente está falando de um dos momentos mais emblemáticos, pelo menos de 2025. Porque a gente tem a reunião de uma série de lideranças importantes, como a Giorgia Meloni, o Macron, o Keir Starmer, o Lula, o Milley, por exemplo, o Trump, o Zelensky. Todas essas lideranças estão lá prestando ali, né, as suas homenagens, enfim, e participando como figuras chefes de Estado para representar o seu país nessa cerimônia, em condolências em relação ao Papa. Mas, independente das questões religiosas, reuniões vão acontecer. E essas reuniões, elas podem ser super decisivas, porque, de novo, os americanos garantiram que a paz possivelmente aconteceria essa semana. Pelo menos não rolou, né? Estamos no sábado, o último dia da semana, mas acho que não vai acontecer hoje. Mas o mais tardar possível até semana que vem. O próprio Trump garantiu que eles estão muito próximos de uma negociação de paz. São apenas detalhes que separam o processo de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas eu adianto para vocês que talvez não seja exatamente assim. A grande reunião entre Trump e Zelensky vai acontecer depois da cerimônia, mas eles já se reuniram, separaram algumas cadeiras ali e discutiram brevemente, né, Trump e Zelensky. Depois chegou o Keir Starmer, o Macron e tal. Parece até, né, que a coisa estava esquentando, aí depois, calma aí, vamos conversar direitinho e tal, né? E espero que não tenhamos outro barraco, como aconteceu, por exemplo, na Casa Branca. Mas o ponto, ou os pontos que foram apresentados pelo acordo entre Rússia e Estados Unidos e o que foi apresentado pelos países europeus e pela Ucrânia, cara, diferem muito, tá? Em alguns pontos sensíveis. Por isso que eu acho que é complicado falar que está tão próximo de uma negociação de paz. Por exemplo, dentre as principais questões, como que ficarão os territórios ocupados? Estados Unidos e Rússia falam que a Crimeia
tem que ser território da Rússia, isso é ponto definido, ponto-chave, e que vai congelar o conflito na atual configuração, mas sem a obrigação da Rússia retirar suas tropas de Lugansk, Zaporizhia, Kherson, etc., mas que está disposto a negociar para, enfim, no futuro, né? A gente vai ter uma ocupação, mas sem de fato um reconhecimento da Ucrânia. Nos outros territórios, na Crimeia vai. A Ucrânia e os países europeus falam que não. Eles não vão reconhecer nenhum dos territórios e vai congelar o conflito só depois de um cessar-fogo, né? Então, cessar-fogo, aí depois, com atuais fronteiras, a gente começa um período de negociação. Mas o próprio Zelensky garantiu, por exemplo, que é inconstitucional você fazer uma cessão territorial, porque, segundo o artigo da Constituição da própria Ucrânia, a fronteira ucraniana ela é indivisível e inviolável. Então, não depende do Zelensky. Teria que vir pelo parlamento ucraniano, que convocaria um referendo popular para saber se a população estaria disposta a ceder uma parte do território. Ou seja, sem o reconhecimento, pelo menos da Crimeia, penso que é impossível ter algum tipo de processo de paz. Outro ponto sensível são as garantias de segurança. Poxa, a Rússia, ela falou publicamente, a gente não aceita que tropas europeias estejam posicionadas em solo ucraniano. A gente até se reserva o direito, caso isso aconteça, de utilizar equipamentos nucleares e considerar atacar posições dos membros europeus. A Rússia não aceita isso. E também fala que a OTAN, aliás, que a Ucrânia deve ficar fora da OTAN de maneira indefinitiva, né? Ou seja, nunca pode entrar na organização militar. Já os países europeus e a Ucrânia falam que não, que tem que ter garantias de segurança sem limitação, pode ser com tropas, equipamentos, financiamento, e por mais que a Ucrânia não faça parte da OTAN, enquanto o cessar-fogo está sendo estabelecido, a Ucrânia ficará sob um guarda-chuva do artigo 5º da Constituição da OTAN, ou seja, não faz parte efetivamente, mas caso a Ucrânia seja atacada, os europeus têm o direito de responder contra os russos, e a questão de uma eventual entrada para a OTAN ficaria uma discussão no segundo momento, não está proibido. Também, cara, acho que, poxa, o próprio Putin, né, fala que um dos motivos pelo qual começou essa guerra, essa invasão, essa operação especial, como ele chama, é porque a Ucrânia estava em vias de entrar para a OTAN. Se não vai acabar com isso, se não existe uma promessa da Ucrânia não entrar para a OTAN, não vejo motivos para que, de fato, tenha algum tipo de acordo. Outro ponto importante, as sanções contra a Rússia. Poxa, o próprio Trump falou que um dos pontos basilares é acabar com as sanções à Rússia e descongelar todos os ativos russos, inclusive com a promessa de acordos econômicos entre Rússia e Estados Unidos para que tenha algum tipo de processo de paz. A Ucrânia e os países europeus falam diferente. Até mostrei para vocês ontem uma carta em que uma série de representantes das relações exteriores de Estônia, Ucrânia e outros países europeus falaram que os Estados Unidos não podem negociar com um país ou com um presidente que é um criminoso de guerra para não cometer o mesmo erro que foi cometido em Munique em 1938, quando negociou-se com o bigodinho austríaco, que comandava a Alemanha, sabe o que eu estou falando, e esperando que isso acalmaria a situação. Na verdade, só serviu para que ele invadisse outros territórios e começasse a Segunda Guerra Mundial. Claro, isso é a visão dos europeus. Acho que é um pouco anacronismo, né, fazer essa comparação, mas enfim, é a posição. Então, o que os países europeus e a Ucrânia falam? Que todos os ativos russos eles ficarão congelados e até mesmo serão utilizados para a reconstrução da Ucrânia e que progressivamente algumas sanções serão retiradas, enquanto a Rússia mostrar uma disposição para fazer o processo de paz. Será que em uma única reunião, depois da cerimônia do funeral do Papa, a gente vai conseguir ter um processo de paz? Lembrando que a paciência dos americanos está acabando, hein? A própria Rússia, por exemplo, recebeu o Steve Witkoff, mais uma vez, é a quarta reunião que o Steve Witkoff, representante americano, vai em direção a Moscou, em direção ali, né, a uma negociação com Putin, mas o Sergei Lavrov já adiantou, ministro das Relações Exteriores. A gente não vai falar o resultado das negociações. Segundo Lavrov, somos pessoas realmente educadas. Ao contrário de alguns outros, não discutimos publicamente o que é dito nas negociações, senão elas nunca serão sérias. Isso claramente é uma crítica ao Zelensky, porque a própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, já falou que o Trump fica muito incomodado quando algum tipo de discussão é feita entre Estados Unidos e Ucrânia, e o Zelensky ele vai falar para a mídia o que aconteceu. Sabia que o Trump ele falou que eu deveria ceder a Crimeia? Sabia que o Trump falou? Por quê? Porque ele espera que essa divulgação para a mídia gere reações na população americana. Ele já vê que realmente está gerando. A popularidade do Trump
vem caindo também por conta das suas ações da guerra entre Rússia e Ucrânia, há repercussões, por exemplo, nos países europeus que podem se mostrar mais inconformados e aumentar a pressão sobre os Estados Unidos para que alguma negociação seja feita mais justa para a Ucrânia, o que eles considerem mais justos. Entendam, o que a Ucrânia sente hoje é que a proposta americana, ela praticamente só obriga a Ucrânia a ceder. E o próprio Trump, quando foi perguntado sobre isso, né? Poxa, mas você não acha que a sua proposta exige muito dos ucranianos, mas exige pouco dos russos? E ele falou que a maior cessão que a Rússia fez não foi invadir todo o território da Ucrânia, que isso já deve ser visto como uma grande conquista para os ucranianos. Essa é a visão dos Estados Unidos, entende? A convergência de pensamentos entre Rússia e Estados Unidos está tão grande que, para vocês terem uma noção, o Sergei Lavrov falou que o Trump hoje é o único líder mundial que conhece as verdadeiras causas da crise ucraniana. E por isso que eles acreditam que sim, o acordo está muito próximo de acontecer, embora existam algumas arestas que devam ser aparadas. Então, por isso que eu falei, são divergências muito grandes de opiniões. Hoje, após a reunião, a gente deve ter alguns esclarecimentos maiores que, claro, eu trago para vocês quando sair. Segundo o Washington Post, alguns líderes europeus, os mais importantes, né, Keir Starmer, Macron, estão já começando a pressionar a Ucrânia para que ela aceite não reconhecer que a Crimeia é da Rússia ou que o Zaporizhia, Kherson, Lugansk, enfim, são territórios russos, mas reconheça o direito de ocupação da Rússia, pelo menos de maneira momentânea, para que aconteçam futuras negociações. Sempre trago para vocês que não é semelhante, mas é mais ou menos a mesma ideia, o que acontece, por exemplo, com Essequibo, que é um território, por exemplo, que hoje a Venezuela não reconhece como território da Guiana. E lá na década de 60, nos acordos de Viena, ficou deliberado que o território seria controlado pela Guiana, Essequibo, mas que no futuro aconteceriam negociações para saber de quem vai pertencer Essequibo, se é Guiana ou Venezuela. Percebe que na prática vai continuar com a Guiana, a Venezuela só não vai reconhecer, né? A não ser que tenha algum tipo de intervenção militar, mas também a Guiana é aliada dos Estados Unidos, dos britânicos, mas aí já é outro papo, né? Possivelmente vai ser a mesma coisa com a Rússia. Perdão. A Ucrânia considera que se ela ceder, por exemplo, o território, mesmo que não reconhecimento oficialmente, para os russos, vai ser muito difícil reconquistar isso no futuro, porque é claro que a Rússia não vai aceitar negociar. E particularmente, claro, eu concordo com essa visão do Zelensky. E aí, pessoal, vocês acham que a gente está realmente próximo de um processo de paz, como fala o Trump? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem importante, e eu diria que até preocupante para o governo Trump, está acerca da sua pesquisa de popularidade às vésperas de completar 100 dias de mandato aí do governo Trump. A gente fala de uma popularidade que está na casa de 54% e que é a menor nos primeiros 100 dias dos últimos governantes. Bush, Obama, Biden, enfim, né? E por que isso vem acontecendo? Segundo a própria pesquisa, tá? Publicada pelo New York Times, a gente tem 66% das pessoas colocando o governo Trump como caótico e 59% colocando como assustador. As principais frases que foram ditas é que ele está sendo extremamente agressivo em seus esforços para expandir o seu poder e coloca em dúvida algumas das suas agendas. De novo, não que o Trump ele esteja completamente errado em alguns méritos. Poxa, existem críticas feitas ao SAD, por exemplo. Sim, é dinheiro do povo americano, por exemplo, que estava indo sustentar alguns projetos de até mesmo educação que falavam mal do governo americano. Então isso, claro que tem que ser revisto. Mas fechar uma organização que era tão importante para usar como soft power... Poxa, críticas ao OMS. Os Estados Unidos faz muitos projetos, a gente é o maior financiador, a gente quer um financiamento mais justo. Pô, beleza, pode ser uma pauta de discussão. Agora, sair da organização, sair do Acordo de Paris, fazer políticas agressivas, falando que pode invadir Canal do Panamá, Groenlândia, Canadá, será que esse é o melhor momento? Poxa, eu até coloquei para vocês ontem que hoje a maior parte da população americana, do Canadá, perdão, vê os Estados Unidos como inimigo e não como aliado. Poxa, não dava para imaginar que isso fosse acontecer a questão, sei lá, de 2, 3 anos atrás. O Canadá sempre faz parte de um compartilhamento do serviço de inteligência, faz parte da OTAN, é um grande aliado geopolítico que ajudou os americanos, inclusive, quando a gente teve o atentado do 11, enfim, né, sabe o que eu tô falando? Entende? Então, pensar que o Canadá hoje considera os americanos como inimigo, pô, pra mim isso claramente é uma falha geopolítica do governo Trump, que
Em alguns casos, pode ter sim pautas importantes a serem discutidas, mas a maneira como você faz conta demais também. Então a população americana colocou, por exemplo, que a guerra da Ucrânia, dados econômicos e os conflitos estrangeiros são os principais motivos das desavenças, da falta de popularidade do governo Trump. Além disso, como pontos negativos, colocaram, por exemplo, ignorar ordens da Suprema Corte e a deportação, por exemplo, de quem protestou contra Israel, alegando que eles não são contra o processo de deportação de imigrantes indocumentados, tá? A grande parte da população americana apoia isso. Mas mandar, por exemplo, para El Salvador algumas pessoas e alguns casos de pessoas que talvez nem pertencessem a gangues, como eu trouxe para vocês, daquele atleta, treinador de futebol, claro que isso mexe com a opinião pública. A gente tem uma deportação, por exemplo, de pessoas que protestaram contra Israel nas universidades, isso também está sendo visto. Porque, de novo, uma coisa é você protestar a favor de terror, tarará. Aí vamos colocar, vai, beleza, ok. Mas agora, quando você protesta contra Israel, não é todo mundo que é contra Israel que é a favor do Hamas, enfim, né? Óbvio que não, né? Então existem esses pontos de divergência e isso vem sendo mal avaliado pela população. Como eu falei, isso é importante. Ah, mas a eleição é só daqui 3 anos, né? 4 anos. Cuidado. Por quê? Porque a gente tem o The Midterm Elections, em que teremos uma renovação da Câmara e se o Trump for mal avaliado, os democratas ganharem popularidade, todos os planos e todo o domínio que o Trump tem hoje em relação ao Congresso americano, à Suprema Corte, aos governadores, isso pode ir por água abaixo, porque uma Câmara que joga contra o presidente, óbvio que vai brecar uma série de medidas aí do governo Trump. Outro ponto importante, galera, uma boa notícia é que estamos próximos de uma negociação ou de uma pacificação do conflito entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Para quem não sabe, né, são 2 países que fazem fronteira e para a gente falar bem brevemente, Ruanda é um país, aquele mesmo que passou por um genocídio, enfim, né, em 1994 entre Tutsis e Hutus. Fato é, galera, que os Hutus, vários deles foram considerados como criminosos de guerra, iam ser perseguidos em Ruanda após o genocídio, enfim, em 1994, e alegam-se que vários deles fugiram para a República Democrática do Congo e ali formaram algumas milícias, enfim, supostamente com anuência e apoio do governo da República Democrática do Congo. Existe um movimento chamado de M23, que é uma milícia, e aí o governo de Ruanda fala que não apoia essa milícia, fala que é uma milícia autônoma, mas existem ligações, né? Denúncias aí de uma influência do governo de Ruanda no M23 que invade o território da República Democrática do Congo, alegando estar perseguindo esses ex-criminosos de guerra ou seus descendentes que fugiram para a República Democrática do Congo. Mas é claro que não dá para achar que é só isso. A República Democrática do Congo é uma grande, enorme reserva mineral. A gente está falando, pessoal, de ouro, estamos falando de estanho e talvez um dos componentes mais importantes, que é o tântalo. E por coincidência, exagero, né? Tô entre aspas aqui. As regiões que o M23 invade no nordeste da República Democrática do Congo são minas de tântalo. E por coincidência, esse tântalo que é explorado passou a ser cada vez mais vendido pelo governo de Ruanda. Poxa, acho que dá para perceber, né? Muito possivelmente. Estou fazendo aqui ilações, alegações. Mas assim, pela associação lógica, o governo de Ruanda, de fato, incentiva o M23 a fazer essa incursão no território nordeste da República Democrática do Congo, não exatamente porque esteja muito interessado em combater os dissidentes, né? Aqueles que lutaram, que lideraram o movimento do genocídio na década de 90. E sim porque querem explorar essas reservas minerais, principalmente o tântalo, para ganhar recursos, para ganhar dinheiro em cima de uma pauta que, entre aspas, seria bonitinha. Óbvio que a República Democrática do Congo reclama disso e, por isso, iniciou-se aí os conflitos. Com a mediação do Marco Rubio, nós tivemos a ministra das Relações Exteriores da República Democrática do Congo e o ministro das Relações Exteriores de Ruanda assinando um documento se comprometendo pela paz. Se vai acontecer ou não, galera, de novo, não sabemos, tá? Mas é uma notícia positiva, até porque os americanos também se comprometeram a auxiliar na mediação do processo de paz. Não sei, né, qual que é o grande interesse dos Estados Unidos em mediar um acordo de paz num país que tem tantas riquezas minerais assim. Será que é algum tipo de participação? Ah, o professor falou que os americanos são malvados. Cara, ninguém é malvado. Todo mundo tem os seus próprios interesses. Chineses, russos, americanos, tal, né? Então, sempre vejo assim com maus olhos essa ingerência externa em algum tipo de processo de negociação de paz, ainda mais em uma região tão rica do ponto de vista mineral.
E para finalizar, pessoal, como eu trouxe para vocês na introdução, o Brasil ele está sendo visto como uma das várias alternativas possíveis para reduzir a dependência dos Estados Unidos frente aos chineses. É claro que os Estados Unidos hoje depende comercialmente demais da China. Para vocês terem uma noção, o déficit comercial hoje que nós temos entre China e Estados Unidos está na casa de 267 bilhões de dólares por ano. É o maior déficit comercial, a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. E quando começou a guerra comercial, enfim, isso já trouxe uma série de malefícios para as ações americanas, empresas americanas, para a própria popularidade do governo Trump, porque isso tende a gerar inflação, tá? Mas eu diria que tem um ponto que poucas pessoas discutem e que talvez seja um dos mais sensíveis, que é a questão dos minerais terras raras. Eu trouxe para vocês ontem a notícia de que os Estados Unidos começaram a fazer explorações minerais no subsolo oceânico, a contragosto da ONU, que não permite isso, até mesmo em águas internacionais, o que é menos permitido ainda, ou seja, além da sua zona econômica exclusiva. Por que isso? Porque alega que ali existem reservas de minerais terras raras. Uma das sanções, uma das retaliações que o governo chinês promoveu contra o governo americano foi justamente limitar a exportação de alguns componentes. Componentes que são importantes para a produção de carros elétricos, de equipamentos militares, de produtos tecnológicos, entende? Então isso é uma grande preocupação. A gente teve, por exemplo, essa preocupação não é de hoje. Eu diria que ela vem, ou ela se acentuou em 2010. Em 2010, Japão e China tiveram alguns embates, dentre os vários ali, acerca de pontos de territórios, né, que a China alega que é sul, o Japão alega que é o seu, e como uma das sanções, a China limitou a exploração ou a exportação de minerais terras raras para os japoneses. Com isso, os japoneses eles ficaram de mãos atadas, porque é um país também que exporta muita tecnologia. O Japão, percebendo a dependência da China, ou quase o monopólio da China, na exploração e na produção dos minerais terras raras, passou a diversificar um pouco as suas pautas e passou a procurar novos parceiros. Os americanos, desde aquele momento, também perceberam que era importante diversificar as pautas de exportação. A gente tem hoje, galera, para vocês terem uma noção, os Estados Unidos, desde o ano passado, investindo na mina de Serra Verde, ali em Goiás, que é uma das maiores áreas de exploração do Brasil. A gente fala que é o único produtor ativo do mundo que extrai terras raras pesadas a partir de argila iônica, que é um tipo de depósito mais fácil de processar do que a rocha dura, porque não exige a trituração, né? Professor, então beleza, os americanos já estão diversificando, é subsolo marinho, o Brasil, por exemplo, né, tal, é verdade. Só que tem um problema, todo esse processo, o único país que possui capacidade técnica e industrial para separar e processar os elementos pesados dessa terra argilosa é a China. Mais do que, e isso eu venho ressaltando para vocês, do que a concentração de minerais terras raras, que a China assim está em primeiro lugar, com mais do que o dobro do que o segundo colocado, é a questão também da produção, é a questão da extração, mas também o processamento. Alguns minerais, como o disprose e o térbio, é monopólio dos chineses. E aí, mesmo com os Estados Unidos investindo, por exemplo, em Goiás, investindo no subsolo, por exemplo, oceânico, enquanto não conseguir fazer esse processamento dos minerais terras raras, não vai dar conta. E o Brasil, cara, o Brasil poderia ser um agente muito importante nisso. Se investíssemos em pesquisa, tecnologia, processamento. Imagina hoje o Brasil, por exemplo, podendo ser uma alternativa a esse monopólio chinês. Entende o quão benéfico o Brasil seria? E a gente sabe que o Brasil hoje, ele tem ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta maior reserva de minerais terras raras do mundo, tá? A gente está falando aí de quase metade do que os chineses dispõem. De quase metade do que os chineses dispõem. Só que o Brasil, hoje, por mais que tenha enormes reservas, grande parte são controladas por agentes estrangeiros e tudo que a gente produz, a gente exporta para os chineses fazerem o processamento. Vale lembrar, pessoal, que o Pentágono hoje, ele já vem financiando a construção de uma planta industrial nesse sentido na Califórnia, bem como a França e a Estônia. A questão é que a previsão é que o processamento consiga ser feito em questão de anos só. Não é nem questão de meses, questão de anos. Então, enquanto isso não for feito, a China vai continuar com o monopólio dessa produção, ou com praticamente o monopólio. Entende? Os chineses, eles souberam da importância disso lá nos anos 2000.
investiram em tecnificação e tal, para conseguir ter um monopólio, pelo menos, do processamento. Hoje, a China tem capacidade técnica, cadeia de suprimento e também grande parte dos vínculos contratuais. Até mesmo, por exemplo, na mina em Goiás que eu citei para vocês. Grande parte da produção que foi financiada pelos Estados Unidos vai ser destinado para os chineses fazer o processamento. E aí vai ser destinado para quem depois? Ah, professor, mas aí vai vender para os Estados Unidos em meio a uma guerra comercial? Por isso que eu falo, o Brasil, ele está sendo visto pelo mundo como uma das possibilidades alternativas, junto com o Vietnã e com a Rússia, que são os maiores produtores desses minerais terras raras. Mas talvez não seria tão fácil assim, porque o Brasil e nem outro país do mundo tem a capacidade técnica de processamento em larga escala, bem como os chineses. Ou seja, por um bom tempo, o mundo estará nas mãos da China. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.